Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 103. Temos um dia lindo de sol lá fora e isso enche o nosso coração de alegria. A gente ama o sol, né? Assim como a gente ama o nosso Deus, o sol da justiça. E nós estamos aprendendo com o Salmo 23, aprendendo a descansar em verdes pastos, né? Sob os cuidados do Divino Pastor. E nós estamos ainda falando a respeito, então, daqueles 4 pontos que impedem as ovelhas de deitarem e descansarem. E hoje nós vamos falar, então, sobre o terceiro ponto que impedem as ovelhas de descansarem, que estejam, então, livres para deitar e dormir. Então, o terceiro ponto que nós falamos no devocional anterior é o atrito com outras ovelhas. Então, o atrito com outras ovelhas impedem elas de descansar. E você, minha pergunta, e você? Está tenso? Está irritado? Descontente? Inquieto? Impaciente? As ovelhas, elas não conseguem deitar. É impossível descansar. Então, estes são os sinais de que há rivalidade no rebanho. Então, o pastor vai procurar descobrir qual é a causa deste atrito, porque elas estão irritadas umas com as outras, descontentes, inquietas e impacientes. Pessoas não são as únicas, né, a competir por posição ou por autoafirmação. Essas são também atitudes comuns entre as ovelhas. A autoridade, então, é restabelecida no redil mediante uma ordem. Em Ezequiel, capítulo 34, versículos de 20 a 31, tem uma palavra tremenda a respeito disso. Quando Deus observou, né, as ovelhas do seu pasto brigando, dando cotovelada uma nas outras, se irritando, sendo impacientes. Então Deus envia uma palavra através do profeta Ezequiel. Então, assim como as ovelhas do Senhor também têm esses atritos umas com as outras. Então vamos ver o que Deus diz lá em Ezequiel, capítulo 34, então de 20 a 31. Diz assim a palavra de Deus: E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com os ombros dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas até que as espalheis para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, disse: E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques, e elas e os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção. E farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Deus, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas.
e não servirão mais de rapina aos gentios e à besta fera da terra. Nunca mais as comerá e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Eu lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, pois, porém, que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, para as livrar. Capítulo 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová, para livrá-las. Entristece, então, ao Senhor ver-nos empurrando, agredindo-nos uns aos outros com palavras para sermos reconhecidos e estabelecidos em autoridade acima dos demais. A maior lição que Jesus gastou tempo com amor, com mansidão, com longanimidade, com bondade, foi a lição de aprendermos sermos servos, a lição do servo humilde. Ele nos disse como ovelhas do seu pastoreio, o bom pastor. Ele não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. Jesus, que é Deus, não se exaltou a si mesmo. Pelo contrário, ele tomou a forma de servo e nos serviu. Filipenses 2, 5 e 7 fala a respeito disso. E nós, esse chamado é para nós. Se nós quisermos ser grandes no reino de Deus, nós devemos nos tornar servo de todos. Quer deitar e descansar nos pastos verdejantes? Aprenda a servir e não a ser servido. O divino pastor, ele tem um óleo para as nossas irritações. Se um inseto entra no nariz de uma ovelha, elas ficam enlouquecidas, não podem descansar em hipótese nenhuma. Elas sofrem, então, com um grande sofrimento por causa de uma mosca chamada a mosca do nariz. Essa mosca deposita os seus ovos na membrana da mucosa do nariz das ovelhas. Seus ovos chocam e essas larvas sobem então pelo nariz, chegando então à cabeça do animal, causando então uma enorme irritação, que as faz então sacudir e bater a cabeça em qualquer coisa que elas encontrem. Elas podem até matar-se para livrar-se do sofrimento. Mas assim também pode ser conosco, podemos ser atormentados por pensamentos obsessivos, malignos, negativos, depressivos, desanimadores. São ovos de tormentos posto pelo inimigo, vermes repulsivos e destrutivos que destroem a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé, nossa confiança no nosso sumo pastor. Pensamentos de medo, de rejeição, de amargura, de ódio, de fracasso, de incompetência, de sensualidade, de cobiça, acabam atacando as ovelhas de Deus, provocando tormento, podendo até levá-las ao suicídio. Mas não é este o destino das ovelhas do Senhor. Assim como o pastor prepara um óleo para proteger as suas ovelhas da mosca do nariz, nosso pastor também tem um meio de proteger as suas ovelhas do tormento. Como nós sabemos disso? Através das palavras do salmista. Salmo 23:5 nos diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Davi provavelmente
teria muitos pensamentos enquanto estava escondido, sozinho, solitário. Mas ele tinha essa certeza que, como ele cuidava das ovelhas, quando a mosca do nariz atacava elas, ele sabia que o seu pastor divino também iria ungir a sua cabeça e tirar aqueles pensamentos. Algum inseto está atormentando você? Faça uma coisa. Escreva o nome dele e leve ao sumo pastor e peça a ele para passar óleo. Satanás é a mosca de nariz dos cristãos. O alvo sempre será a nossa mente. Ele quer depositar nela os seus pensamentos, que darão luz a mentiras, e elas entrarão então em nossa carne, podendo também nos levar a momentos de tormento, de agonia e de angústia muito grande. Ele é o pai da mentira. A mentira é a mosca do nariz, que tem infectado a muitos, que não tratados infectam outras pessoas também com as suas mentiras. Se Satanás colocou alguma mentira em sua mente, busque a verdade nas palavras do bom pastor. Leia João 10 e você vai saber o que uma ovelha do pasto do Jesus, o bom pastor, como ela é cuidada, como ela é amada por ele. Que Deus abençoe você. Medite sobre este assunto neste dia. Entregue ao Senhor aquilo que está na sua mente e no seu coração e que pode estar te atormentando e te desanimando, porque o sumo pastor tem um óleo precioso para derramar em sua cabeça. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.